Bom, boa tarde, né? Como a gente tinha combinado nas últimas aulas, né? A gente ia dar prosseguimento à nossa matéria, porque a gente tinha falado bastante sobre reforma protestante também, né? Mas tudo isso aqui a gente vai retomar em sala de aula. Aí eu vou dando um feedback para vocês aí do quiz. Pessoal, a gente passou bastante tempo falando aí sobre Europa, norte da África, um pedaço da Ásia, porque era o mundo conhecido desses caras aí até o século XV. Né? Mas e a América, né? Que a gente precisa dar uma olhadinha aí também. Tá? Eu não vou me estender muito, eu também tenho que passar a parte escrita para vocês. Esse é um mapa muito interessante que fala sobre grupos étnicos na América no século XV. Né? E a diversidade de culturas que existiam antes dos europeus chegarem. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o de povos pré-colombianos. Dizendo que são povos pré-colombianos, todos aqueles povos que já existiam antes do Cristóvão Colombo chegar no que hoje a gente entende como América. A primeira brincadeira que a gente faz é que o Colombo, na verdade, ele nunca pisou na América propriamente dita. Ele só pisou nas ilhas do Caribe, né? Mais especificamente na República Dominicana, que ele chamou de San Salvador. Quem pisou na América e mais propriamente descobriu que a América era um continente foi o Américo Vespúcio, é um outro navegador. Ele circunnavegou aqui da América do Sul, descobrindo aí sim que existia um caminho até o que eles chamavam de Índias, né? E é por isso que o continente se chama América e não Colômbia. Colômbia é o nome de um país aqui da América do Sul, inclusive vizinho do Brasil. Pessoal, nós vamos propriamente estudar três povos específicos da América, que são os astecas, os maias e os incas. Eles são chamados de povos civilizatórios porque, diferentemente das outras culturas, os tupis, os guaranis, os araucanos, os troncugê, silks, iroqueses, comanches, eles tinham uma civilização. Isso é um conceito muito polêmico, na verdade, porque a gente entende como um povo civilizado, um povo que teoricamente é organizado, tem uma língua, tem um estado, tem leis, tem organização de funcionários. Então esses três povos possuíam tudo isso. Mas eles não são iguais entre eles, lógico. E a gente vai estudar um pouquinho cada um deles. Nas próximas aulas eu vou pedir para vocês escolherem diferentes povos na América, aqui dos esquimós no Canadá, no norte do Canadá, até povos aqui no Chile, Argentina, para que a gente possa entender bastante dessa diversidade. Então o conceito de povos pré-colombianos é esse. Tá? Gostaria que vou pedir na parte escrita também para vocês darem uma olhadinha na aventura muito louca que os vikings fizeram na América por volta do ano 1000, e que é verdade. Mas eles não vieram aqui para colonizar nada, eles vieram aqui simplesmente buscando um lugar mais quente para morar e algo que fosse fértil em madeira, o que o norte do Canadá tinha e tem. E nós vamos estudar precisamente o encontro, né, o contato entre povos da América e da Europa. E vamos entender o que leva, né, aquele homem do Renascimento, que está descobrindo um monte de coisas, ao mesmo tempo, né, pegar o barquinho dele e colocar na água. Não é algo simples, não é algo que ele dá na louca dele fazer, inclusive tanto porque ele tinha muito medo do mar. Tem toda uma série de conjunturas que levam ele a fazer isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa introdução, e eu gostaria de comentar com vocês algumas imagens aqui de interesse.
Queria começar aqui pela cidade de Machu Picchu, que eu tenho certeza que vocês devem ter minimamente ouvido falar, né? Machu Picchu é uma cidade que foi descoberta por volta dos anos 30, né? Foi redescoberta por volta dos anos 30. Fica no Peru, né? Que é a sede dos Incas. Então Machu Picchu é uma cidade muito famosa, né? Em termos turísticos, ela recebe milhares de turistas todos os anos. Né? Vocês estão vendo aí ruínas, em parte reconstruídas, né? Rearquitetadas, mas a cidade é basicamente dessa forma. Era, né? Dessa forma. Era uma das sedes do poder dos Incas. E dizem que era uma espécie de casa de campo, uma cidade de repouso aí da nobreza dos Incas e principalmente do imperador. Ela é voltada num monte de mistérios, até coisas de alienígenas. Pode teoria da conspiração que mais tem aí. Tá? Mas uma coisa nós temos que deixar muito claro, gente. Os povos que viviam na antiguidade, principalmente aqui na América, não tinham nada de incompetente, de burro, nada disso. A cidade foi feita pela mão humana e está de pé até hoje porque foi muito bem feita. Né? Obviamente essa cidade foi ocupada pelos espanhóis, foi destruída, né? E os povos que ali moravam foram aniquilados. Então Machu Picchu é assim, como ficou escondida durante muito tempo, mato cresceu em cima dela e tudo mais, e é extremamente difícil acesso porque ela fica, vocês estão vendo aí, né? Fica no alto de um monte, né? De uma montanha. Então tem uma série de trilhas que levam ela até ela e tal, então o acesso é bem complicado. Atividades sobre Machu Picchu eu vou pedir precisamente para vocês na parte escrita. Tá? Uma das partes que chamou mais atenção em Machu Picchu são esses terraços. Né? E se vocês conseguirem ver aqui as pessoinhas, né, foram fotografadas aqui junto do terraço, você vê como é grande. Né? Eu quero que vocês deem uma pesquisada depois, eu vou escrever isso para vocês, sobre esses terraços, para que servem, né? E fez com que os espanhóis ficassem assim alucinados, né, vendo isso. No caso de outro povo importante para nós, os astecas, eles também deixaram construções incríveis. Né? Esse é uma pirâmide que eles chamam em espanhol El Castillo, ou na língua dos Incas, o Chichén Itzá, que seria a espécie de um templo do sol e o templo do Quetzalcoatl, que é o deus deles mais importante. Ele era, assim como os egípcios faziam, ele era antropozoomórfico, ou seja, ele era metade humano, metade animal. Se vocês repararem também, a pirâmide está todinha conservada, tudo bonitinho. Então vamos saudar mais uma vez a arquitetura desse pessoal. Esse aqui é o nosso exemplo dos astecas. No caso dos maias, é um pouco mais misterioso no caso, porque quando os espanhóis começaram a ocupar a América, chegaram na América, os maias praticamente já tinham desaparecido. Astecas e maias chegaram a conviver e entraram em guerra diversas vezes. Mas não foi por causa disso que os maias desapareceram. As cidades estavam vazias e apenas recentemente, com base em alguns estudos de ocupação do solo, de geografia, descobriram que na época que os maias, um pouco antes dos espanhóis chegarem aqui, os maias tinham passado por mudanças climáticas e passaram vários anos sem ter grandes chuvas. A população era grande e como não chovia, eles não puderam colher, né, e alimentar a população, que começou a literalmente morrer pela escassez de alimento. Outra interpretação é que uma praga também pode ter ocorrido e devastou a população deles. Bem ou mal, eles tinham vários templos, várias cidades que quando os espanhóis chegaram também estavam praticamente intactas. Para finalizar, gente, eu quero que vocês pensem também que até hoje aqui no Brasil nós temos vários povos indígenas,
né? E que são, pela Constituição, são os donos e os habitantes naturais do nosso país. Então, nós vemos aí uma série de indígenas que são atacados, têm os territórios tomados, né, pelos produtores de terra. E, bom, eles não são exatamente como eles eram, né, há 500 anos atrás. Acho que seria muita arrogância nossa achar que isso aconteceria, né? E também nós não podemos exigir que eles sejam da mesma forma, tanto que isso é impossível. Então eu vejo muitas vezes gente falando, mas índio com o celular no bolso, índio aqui, tá. Legal, cara, mas ele não tem como virtualmente viver no mundo em que ele vivia 500 anos atrás, porque aquele mundo não existe mais. Então, índio também não é pra gente tratar como se ele fosse um animal de zoológico, né? Eu quero que o bichinho do zoológico seja exatamente lá igual no meio em que ele é original, né? Mas não vai acontecer isso aqui, né? Tanto porque índio não é bicho, né? E, e o indígena também tem que se adaptar aos nossos tempos. Então, coloquei aí o caso, esses são os Guarani Kaiowá, e eles estão passando por uma situação muito desesperadora lá na região deles, lá no Nordeste, porque estão querendo construir uma hidrelétrica exatamente em cima da terra deles. E um traço meio que comum entre todos os indígenas é que a questão da terra é muito importante para eles. Eles relacionam a posse da terra com a própria espiritualidade e a razão de existir deles. Então, quando eu tenho que deslocar um povo indígena de uma região para outra, muitos deles ficam depressivos, muitos deles morrem de tristeza mesmo. É um negócio muito pesado para eles. Então a gente vai, a partir dessa sondagem, vai aprofundando nesses diferentes temas. Espero que tenha sido útil para vocês a minha fala. Eu vou anotar na parte escrita o que eu quero que vocês façam e os temas que eu quero que vocês pesquisem. E a partir disso eu vou fazendo os outros quizzes.